Cuphead é um dos meus jogos favoritos. E se você também já jogou esse jogo incrível, provavelmente nunca parou pra pensar muito sobre o que se passa na mente dele. Ele só corre, atira, erra, morre e tenta de novo. E é bem isso mesmo. Mas ele sempre continua o mesmo. Confiante, impulsivo, otimista e infantil. Enquanto isso, o mundo ao redor é tudo, menos simples. Contratos, apostas, demônios, punições absurdas e desafios quase impossíveis. E ainda assim ele erra, sofre as consequências e segue em frente como se nada tivesse acontecido. Mas o que tudo isso significa? Por que ele parece não aprender e mesmo assim não desiste? O que exatamente o Cuphead representa quando ele nunca muda? Antes da gente responder todas essas perguntas... Olá pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Molten e estudo psicologia. E pra quem já conhece, hoje a gente vai analisar essa figura com cabeça de xícara bem afobada, mas que, apesar de tudo, ainda tenta fazer o que é certo. Como vocês já sabem, antes de tudo vamos conhecer um pouquinho desse universo. Ou caso você já conheça, pode pular pra esse tempo que tá na tela. Enfim, Cuphead é um jogo indie lançado em 2017 pelo estúdio MDHR, fundado pelos irmãos Chad e Jared Moldenhauer, os próprios criadores do jogo. À primeira vista ele parece bem simples, um jogo de plataforma bem difícil, inspirado nos desenhos animados dos anos de 1930, com música jazz e animações antigas e exageradas. Mas o universo de Cuphead gira em torno de algo bem específico: apostas, contratos e consequências. A história começa quando Cuphead e seu irmão Mugman apostam suas almas em um jogo com o diabo e perdem. Para escapar da punição, eles são obrigados a cobrar contratos de outros devedores, enfrentando criaturas absurdas e encarar o mundo que pune erros de forma imediata e cruel. E aqui, errar não é exceção, errar é o esperado, já que o jogo é construído para que o jogador falhe repetidas vezes. Você morre, volta e tenta de novo. Não existe progresso sem erro. E, ainda assim, esse mundo não muda. Ele continua injusto, exagerado e implacável. E é dentro desse cenário onde falhar é inevitável e a punição é constante que o Cuphead existe. É aqui que os comportamentos do Cuphead começam a fazer sentido. O Cuphead age antes de pensar, e não o contrário. Ele aceita a aposta com o diabo sem avaliar consequências e reage sempre pelo impulso, nesse caso específico da ganância, mesmo após avisos claros dos riscos. O presente domina suas decisões, o desafio vem antes da lógica e a ação funciona como um estímulo imediato. Esse padrão se aproxima da impulsividade comportamental, onde consequências futuras não são levadas a sério e as decisões devem ser tomadas da maneira mais rápida possível. Depois a gente lida com isso, Muggsy. Relaxa! O que pode dar de errado? Mesmo diante de riscos extremos, o Cuphead mantém um tom leve e infantil, e eventos graves não geram nenhuma reflexão emocional duradoura. O erro acontece, a punição vem e nada muda internamente. O mundo continua sendo tratado só como uma brincadeira. Isso lembra muito um processo de infantilização psicológica, em que a responsabilidade é deslocada para o ambiente e o erro não gera uma transformação. Tá tudo sob controle. Errar faz parte, né? O Cuphead enfrenta desafios impossíveis repetidas vezes sem ajustar a estratégia. Ele insiste no confronto mesmo após falhas constantes. A dificuldade não gera uma pausa para ele, só gera mais ação. O erro leva à repetição, não ao aprendizado. E esse padrão se aproxima de dificuldades de regulação emocional, marcadas por ciclos compulsivos de tentativa e erro, além de mostrar uma baixa tolerância à frustração. Já enfrentei coisa muito pior. Eu não tenho medo de nada. Além disso, o Cuphead não cria limites internos consistentes. Ele depende do Mugman para não colapsar. As punições e os outros personagens funcionam como freios externos. O autocontrole não vem de dentro. E isso também se aproxima de uma regulação emocional externa, onde o sujeito ainda não construiu um adulto interno para se amparar. Ainda bem que você tá aqui comigo, Muggsy. Eu vou na frente e você vê se é perigoso. Cuphead repete apostas, lutas e erros, e ele sobrevive às consequências sem mudar sua identidade. A experiência não se integra emocionalmente nele. E esse padrão também lembra ciclos de repetição comportamental, onde o sofrimento não se transforma, apenas continua. Dessa vez quase deu certo. Eu acho. Beleza, agora eu já sei. Pois é, e é aqui que o Cuphead deixa de ser só um personagem impulsivo.
Ele vive em um mundo onde errar é normal e a punição é automática. E também o sofrimento e a responsabilidade nunca desaparecem. Só que ele não para sentir nada disso. O Cuphead não elabora uma culpa. Ele não processa medo e não reflete sobre as próprias escolhas. Ele só age. E age de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso transforma o Cuphead numa representação de um funcionamento muito específico. A mente que prefere o movimento ao contato emocional. Porque parar significa que os erros precisariam ser reconhecidos, que ele sinta a culpa, aceite a responsabilidade e as consequências de suas escolhas. Mas isso dói. Então ele faz o que muita gente faz na vida real. Transforma tudo em ação. Briga, corre, recomeça, se distrai, entra em outros problemas. E é por isso que ele parece corajoso. Mas essa coragem é meio estranha, porque ela não nasce de enfrentar o medo, mas de não deixar o medo ser sentido. E aí, começa a aparecer algo que todos nós já fomos em algum momento. É justamente aqui que ele se aproxima da infância. Porque essa forma de existir, agindo antes de pensar, não entendendo o tamanho das consequências e vivendo como se tudo fosse parte de uma brincadeira, é muito próxima da mente infantil. E a criança não ignora o perigo por maldade. Ela ignora porque a consciência ainda não está pronta. Ela não mede riscos igual um adulto mede. Ela não calcula perdas futuras e nem entende completamente a responsabilidade. Ela só sente o agora. Corre, tenta, erra, cai e levanta. E vai de novo. Não exatamente porque ela quer fugir das consequências, mas porque ainda não tem estrutura interna para elaborar emocionalmente o que aconteceu. E isso não é um defeito, longe disso. É um estágio de desenvolvimento. A diferença é que, na infância, existe algo que o Cuphead quase não tem dentro de si. Um mundo externo que regula. Pais, regras, limites. Alguém que diz não. Alguém que o protege das consequências irreversíveis. A criança pode ser impulsiva porque alguém está segurando a borda do precipício. É assim que ela aprende. Ela erra, mas o erro não destrói ela. Ela não entende tudo, mas alguém entende por ela. Ela não é totalmente consciente, mas ela está sendo conduzida aos poucos até que seja. E é por isso que nós fomos crianças impulsivas, inocentes, sem noção do tamanho real das coisas. Porque a consciência vem depois. A responsabilidade se constrói aos poucos. O freio interno nasce com o tempo. A mente do Cuphead parece que ainda está nesse estágio, onde a ação vem antes da reflexão, onde o mundo ainda é vivido como se fosse um jogo e onde o erro ainda não virou um aprendizado. Só que, diferente da infância real, ele vive num mundo onde as consequências são grandes demais para alguém que ainda funciona como uma criança. E talvez seja por isso que ele nunca para, porque se parar, ele teria que sentir tudo isso de uma vez. E é por isso que o Cuphead não representa só a imprudência, mas também uma mente que ainda vive no estágio em que agir é mais fácil do que sentir e continuar correndo parece mais seguro do que parar para entender. Não é sobre a imaturidade como um defeito, mas sobre um funcionamento que ainda não sabe como se autorregular e como se organizar. A diferença é que, na vida real, a infância é um caminho que leva ao amadurecimento. Já no mundo do Cuphead, esse amadurecimento nunca chega. E talvez seja isso que torna a jornada dele tão caótica e tão humana ao mesmo tempo. Bom, esse foi mais um vídeo desse formato psicológico analítico interpretativo. Esse foi mais um episódio de Psicologia Interpretada. Se você curtiu essa abordagem, esse estilo novo, considere me apoiar deixando um like e uma inscrição. Isso ajuda esse vídeo e esse projeto a chegar em mais gente. E desde já eu agradeço muito. Esse jogo é realmente muito especial pra mim, então eu fico tão feliz de poder trazer ele aqui no canal. Ah, aproveita e deixa aí nos comentários qual o próximo personagem que vocês querem ver analisado aqui no canal. Eu sempre leio e anoto todas as sugestões. E é isso. Até o próximo vídeo.